Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta. É o último da semana, sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Eduardo, boa tarde. Hoje vamos falar de sonhos. Sonhos daqueles que temos quando estamos a dormir ou os sonhos que alimentamos quando estamos acordados? De que tipo de sonhos falamos? Olá. De todos. Ok, de todos, muito dito. bem. De todos, dito. Às vezes nós falamos mais dos sonhos quando acordamos e vem-nos à memória uma história esquisita, que parece uma espécie de sopa da pedra, em que de repente Parece tudo, não é? Não é? Um bocadinho de uma série qualquer que vimos num dia destes, um conteúdo relacionado com o dia-a-dia, como ir ao supermercado, ou telefonar a esta ou aquela pessoa, às vezes enredos perfeitamente aproximáveis de um filme de ação ou de um filme fantástico, e nessas circunstâncias, das duas uma, ou acordamos ali a meio do sonho e temos a ideia de que havia alguns capítulos que faltava, mas o despertador encarregou-se de os interromper, e temos a ideia de que estamos até ao fim do dia não tão soltos, tão descontraídos, tão bem quanto gostaríamos de estar, ou às vezes o sonho tem tantos pormenores, tanto requinte, que temos a noção que acordamos bem leves, como se tivéssemos arrumado não sei quantos dossiês enquanto dormimos. Nós precisamos muito de sonhar, porque enquanto sonhamos, pensamos e relacionamos tudo o que faz parte de nós com uma flexibilidade e com uma intensidade fora de lugar. Portanto, ao contrário daquilo que nós ouvimos por aí, não é dormir que é meio sustento, é sonhar que é meio sustento. É uma altura boa para organizar os pensamentos? Faz-se essa organização? Não, é absolutamente fundamental. Olha, é tão fundamental, que, está a ver quando nós, antes de irmos para férias, decidimos limpar a secretária de papéis e de outras coisas do género, e temos a ideia de que estamos ali a trabalhar muito, vamos para férias, mas pagamos mesmo aquelas férias, porque nos estão a sair do corpo com uma intensidade muito grande. E depois vamos para férias e respiramos fundo e não precisamos de acordar cedo e podemos estar e descansar. E é muito curioso, porque nos primeiros dias de férias temos a noção de que dormimos muito mais, sonhamos intensamente e de cada vez que acordamos temos a ideia de que estamos muito menos leves do que era suposto. Às vezes estamos muito mais cansados até do que antes de irmos para férias. Nós precisamos tanto de sonhar, naqueles períodos que às vezes não são períodos muito grandes, mas são períodos de um sono mais profundo, que nós ganhamos muito se tivermos vários ao longo de uma noite, que sempre que nós poupamos no sono, a determinada altura, literalmente em piloto automático, o cérebro vai buscar esses períodos de sono em que nós ficamos um bocadinho mais mexidos, os nossos olhos andam de um lado para o outro como se estivessem literalmente a ver um filme de ação, somos muito mais difíceis de acordar e nós vamos recuperar uma parte significativa desse sono que é um sono muito rico de sonhos, às vezes complicados, mas é um sono que nós às vezes roubamos às nossas noites e que depois, quando finalmente temos tempo, o nosso corpo vai lá buscar
como quem arruma informação. E, portanto, respondendo-lhe, sim, precisamos muito de sonhar, porque sonhar arruma-nos a cabeça. Há pessoas que dizem, eu não sonho, isso não é possível, não é? Não. Mas dito, veja bem, nós sonhamos o tempo todo em que estamos a dormir, por uma razão simples, porque o nosso cérebro não pode parar, continuam, enfim, num ritmo até bem acelerado, vale a verdade. Ali os nossos neurónios a trabalhar de um lado para o outro, a produzir informação, a arrumar informação. Bom, eles trabalham 24 horas por dia. Fazem um trabalho tão magnífico, tão bem feito, que na maior parte das vezes nós nem nos precisamos de lembrar dos sonhos, porque aquilo ficou tudo muito arrumadinho. Mesmo muito arrumadinho. Portanto, as pessoas que muitas vezes não sonham, não significa... Não se lembram. Não se lembram das arrumações todas que tiveram a fazer durante o sono. É verdade que há pessoas que quase no outro extremo, que levam o dia-a-dia num registro tão contido, tão aperreadas em compromissos, como se no fundo nunca desligassem, que quando vão dormir, às vezes nem a dormir se descontraem, e são essas pessoas que têm a sensação de que não sonham. E vale a verdade, quando se lembram de um sonho, meu Deus, é como se fosse uma saga de um filme fantástico com a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, tudo na mesma noite. Há quem se dedique muito a interpretar sonhos. E faz muito bem. Há ligações, há determinadas situações que significam outras? Vamos lá ver. Não é muito razoável nós partirmos do pressuposto que porque sonhamos com um símbolo qualquer ou com um enredo qualquer, isso, numa relação de causa e efeito, signifique isto ou aquilo. Não vale a pena irmos por aí. Mas os sonhos contam histórias, contam sempre uma história. E o grande desafio é termos alguém, os psicanalistas adoram fazer isso, Exato. que no meio de um emaranhado de coisas que às vezes parecem não ter nem ponta para onde se pegue, se começa a puxar por um fio e de associação em associação, de repente, de hipótese em hipótese, porque é disso que se trata, de repente se compõe uma leitura que, quando deixa de ser uma imagem desfocada e passa a ser uma imagem muito real, muito palpável, é absolutamente fantástica. E aí nós percebemos muito bem que é uma pena nós não sonharmos mais, porque quando sonhamos temos a cabeça tão arrumada e somos tão eloquentes que é um desperdício que não o façamos mais vezes. Há quem tenha um bloquinho na mesa de cabeceira para tomar notas assim que acorda, porque à medida que o dia vai passando, enfim, qualquer memória que possa existir vai-se desvanecendo. Isso faz sentido? Judite, faz. Sabe porquê? Porque depois há sonhos que são verdadeiramente fantásticos. Fantásticos às vezes com algumas coisas assustadoras, mas que não deixam de ser muito significativas naquilo que transmitem, mas também fantásticos porque às vezes são histórias de uma beleza e de uma bondade absolutamente fora de lugar. Claro que nós, quando acordamos, temos a ideia, eu não posso deixar de me lembrar disto, mas é verdade que depois, às vezes, a informação arruma-nos a cabeça e depois, quando queremos transmitir, falham-nos sempre meia dúzia de pormenores que às vezes eram justamente os ingredientes secretos que davam um sabor especial àquele sonho. Portanto, quando nós podemos recordar um sonho nos seus mais pequenos pormenores, portanto, acordar e tomar ali nota à pressa, num papelinho ou no próprio telemóvel, do essencial do enredo, é uma coisa fantástica, porque depois, quando se começa a esmiuçar aquilo que cada um daqueles elementos pode querer dizer, de repente temos surpresas e chegamos à conclusão que somos bem mais inteligentes do que inclusivamente imaginamos. É possível procurar soluções nos sonhos? Às vezes sim. Sim. Aquilo que não conseguimos solucionar acordados? Às vezes, dou-lhe um exemplo. Está a ver quando nós temos pegando no clássico dos clássicos,
quando temos com um pai uma relação às vezes um bocado esquinada, uma relação intensa, forte, de admiração recíproca, mas que de vez em quando há ali umas faíscas fora de lugar, e estamos ali num período em que as faíscas ocupam muito mais preponderância do que, se calhar, as experiências boas. Às vezes estamos no meio de um sonho e sonhamos que aquele pai morreu. Muitas vezes as pessoas reagem de uma forma muito tensa, quase como se estivessem a desejar a morte de um pai. Às vezes um sonho desse só quer dizer: eu adorava que o lado chato do meu pai deixasse de existir só para valer o resto. E quando nós conseguimos perceber o sentido de alguns sonhos, deixamos de ter medo dos sonhos. Começa por aí e percebemos que nós ficamos muito mais clarividentes quando sonhamos. E depois há este pormenor, Judite, é que nós também sonhamos quando estamos acordados. É muito engraçado, porque quando isso fica mais claro, por exemplo, nos estudantes, quando se sentam e se propõem a estudar. E abrem um livro e começam a sublinhar tudo com todo o rigor, e ao fim de uns segundos estão a pensar em imensas coisas. Ou seja, nós mesmo acordados fazemos exatamente como se faz durante o sonho. Nós vamos buscar informação solta. Esqueci-me de dar os parabéns àquela pessoa que fez anos ontem. Esqueci-me de dizer à minha mãe que não tinha feito aquilo que ela me tinha pedido. E de repente estamos ali e quando às vezes nos damos conta, já estamos a ter ideias soltas, mas significativas, que funcionam exatamente como no sonho. Às vezes meditar encaminha para aí. Uma pessoa começa a respirar de uma determinada forma, gera ali uma situação, como por exemplo uma linha do horizonte que nós nos pomos a ver, e quando vamos buscar uma memória, de repente não vamos buscar uma, vamos buscar 2 ou 3, e são memórias que estão dentro de nós e que nós nem imaginávamos que ainda nos recordássemos disso. Mais uma vez a nossa cabeça a sonhar, sendo certo que cada vez que nós sonhamos é como nos discos rígidos, aqueles buraquinhos que ficam em aberto, ficam todos muito arrumadinhos. E a seguir pensamos muito melhor. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Vamos sonhar durante o fim de semana. Muito. E voltamos na segunda-feira. Até lá, escreva-nos para eduardosa@observador.pt e pode ouvir a semana toda em podcast nas plataformas habituais e no site do Observador. Eduardo, um bom fim de semana. Obrigada e um grande abraço. Também para si, também para si. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.